Paz do Senhor para todos novamente. Vamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Deus é fiel, Deus é bom. A fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração. Pode passar o céu, a terra, o mar, mas a palavra do Eterno Senhor, ela jamais passará. Essa palavra viva, poderosa, permanece para sempre no céu, pela misericórdia de nosso Deus. Estamos aqui em mais uma noite, logo após o estudo, estaremos orando, logo após o estudo da palavra de nosso Deus, nós estaremos orando ao Senhor. A palavra manda orarmos sempre, sem nunca nós desfalecermos. A palavra nos exorta a ser paciente na tribulação, perseverar na oração. E nós estamos aqui pela infinita graça do Senhor nosso Deus, para estarmos em nome de Jesus, irmãos, aprendendo mais um pouco da palavra do Eterno, do Soberano, do magnífico Deus, essa palavra que é viva, eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela permanece para sempre nos céus. Glórias a Deus, glórias a Jesus, louvado seja o nome do eterno e soberano Senhor, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, oh glória a Deus. Deus tem nos ajudado, sustentado com a sua graça poderosa e a força gloriosa do seu bom Espírito, no qual Ele enviou para nos ajudar, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos, irmãos, no poder da divina palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Clóvis Arruda Lemos, dizendo, ore por mim. Estaremos orando sim. Estaremos orando sim após o estudo desta noite da palavra de Deus. Nós estaremos orando sim. Louvado seja Deus. Kaline Araújo Barros, Deus abençoe, boa noite. Que Deus venha sustentá-la com a graça poderosa, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento venha encher o seu coração. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Estaremos, irmãos, estudando a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Nós estaremos estudando uma porção da palavra de nosso Deus, em nome de Jesus. Certamente Deus, Ele falará conosco por meio da sua bendita palavra e através do seu bondoso Espírito Santo. Disse-lhe Jesus, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas, disse Jesus, que de mim testificam. Então nós temos que examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de Jesus testificam. Louvado seja Deus, a paz do Senhor.
minha irmã Inoélia, Deus abençoe a vida da senhora em nome de Jesus. Fortaleça-lhe com a graça poderosa que há em Cristo, seja sempre bem-vinda, em nome de Jesus. A senhora já faz parte dos nossos trabalhos, em nome de Jesus, que é sempre bom ter a senhora conosco, orando conosco, tá? E também clamando pelo povo de nosso Deus. Convido os irmãos a abrir a Bíblia. Quem tem a Bíblia, pegue a Bíblia. Quem não tem, compre uma. Quem não tem condição de comprar, peça a Deus, para Deus enviar, e Deus enviará uma. Mas você precisa da palavra de nosso Deus. Mano Noélia está dizendo, vamos deixar o link e compartilhar. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Apocalipse 2, 4. Olha o que diz a palavra do grande mestre da Galileia. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Tem Bíblia que diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É a mesma coisa. E é sobre este versículo que nós estaremos estudando um pouco nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus estará falando conosco através da sua palavra. Carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Jesus manda essa carta para a igreja de Éfeso, a primeira carta, na escala das cartas que ele mandou ali em Apocalipse, dizendo que tenho contra ti que deixar-te a tua primeira caridade. Esse versículo eu tirei da Bíblia Pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o segundo versículo eu tirei da Bíblia Thompson. E a exortação para a igreja de Éfeso é que eles tinham deixado o primeiro amor. Isso não quer dizer que eles tinham deixado de ir aos cultos. Isso não quer dizer que eles tinham deixado de louvar. Isso não quer dizer que eles tinham deixado de evangelizar. Aqui estava falando que eles deixaram o amor, o apego, o sentimento profundo pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja que foi bem ensinada, uma igreja que teve dirigentes dedicados, aplicados, foi fundada e começou com o apóstolo Paulo. No decorrer do tempo, João, o evangelista, foi
um dos seus dirigentes. Entre as irmãs estava Maria, mãe de Jesus Cristo. Teve também como dirigente Timóteo. Mas o amor para com Deus, ele é pessoal. Ele pode multiplicar, aumentar, como também ele pode diminuir e ser abandonado. E as pessoas continuarem fazendo algumas coisas que elas faziam quando estavam no primeiro amor. E sobre isso nós queremos estudar um pouco esta noite. A grande questão é que Jesus nos ama profundamente. O amor dele nos constrange, mas ele também quer ser amado. O nosso relacionamento com Jesus Cristo não tem que ser um relacionamento só me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas ele também quer alguma coisa de nós. Ele quer ser amado. E quando ele deixa de ser amado pelo crente, ele não fica calado. Ele vai vir falar. Como nós lemos aqui na palavra de Deus, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade, em algumas Bíblias, em outras Bíblias, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E sobre ele nós falaremos no decorrer desse estudo. Tomo por tema: deixaram o primeiro amor. Deixando o primeiro amor. O nosso amor para com Deus não pode ser um amor de palavra. Eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Mas ele tem que ser demonstrado em obras. Em constância, perseverança, zelo, prática de mandamentos, ou de mandamento, dos mandamentos, conforme a Bíblia ela está dizendo. Mas, pastor, o que é deixar o primeiro amor? Se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que os efésios tinham por Cristo e a sua palavra. Os efésios, eles tinham um amor tão profundo, demonstrado em dedicação e prática da palavra. De pessoas que dizem, eu amo a Deus, mas quando chega na prática da palavra, da obediência, da renúncia, da entrega total, isso não aparece. E tem aqueles que dizem, irmãos, quando eu estava no primeiro amor, eu era uma bênção. Agora, irmão, eu perdi o primeiro amor. Em outros parágrafos está dizendo, eu não guardo mais
aquele sentimento por Jesus e não pratico a palavra num todo. Jesus, ele deixa bem claro a respeito daqueles que amam a ele. Ele demonstra como é expresso o amor daquele crente verdadeiro para com ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando alguém deixa de amar ao Senhor nosso Deus, ele deixa de praticar a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus. Muitas vezes continua no templo, vai ao templo, canta, participa de um grupo, mas aquela prática de lealdade, fidelidade, compromisso com a palavra de Deus, para obedecer em uma totalidade, já não tem mais. E Jesus fala para os discípulos: vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. No livro de João ainda, 14, 21, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem os mandamentos, conhece, sabe e pratica. Esse é o que me ama. Márcia Cedrais Nery, a paz do Senhor Jesus. Primeira vez aqui, peço uma palavra. Pega a sua Bíblia, abre em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. É o estudo desta noite. Certamente Deus vai falar com a senhora em nome de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Existem pessoas que estão lotando os templos, mas não amam a Deus. O amor é só de palavra, mas não em obras, não em atitude. Alabangasto que mentre que o preste plo passargo. A Bíblia, ela nos diz que o Senhor Jesus, ele conta uma parábola a respeito do reino do céu, ou do reino de Deus, quer dizer, a expressão mais certa. Diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem vai e acha esse tesouro. Anaitio que menequei chová se clama lamasterianda. E por amor desse tesouro ele vai e vende tudo que tem. Chega na propriedade dele porque ele achou esse tesouro no terreno alheio. Um terreno que não era dele. Ele vai, vende tudo que tem. Vende casa, vende móvel, vende animais. E vai, vende tudo por causa do amor, do gozo daquele tesouro. E vai e compra aquele campo. Por amor do gozo do tesouro. Ele falou que o reino de Deus é assim. Alguém que ama a Jesus, ele vai abrir mão de muitas coisas que ele tem. Vai abrir mão de si mesmo. Vai renunciar ao pecado por causa do amor, do tesouro que ele encontrou, Jesus.
E Jesus está dizendo, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também me manifestarei a ele. Note bem, aquele que ama ao Senhor Jesus, guarda os mandamentos, será amado do Pai. Ué, Deus não ama todos? Não é igual, não. Ele tem um amor mais especial para aqueles que guardam a sua palavra, o seu mandamento. E eu também o amarei. Pastor, mas Deus ama a todos. Ama. Mas ele tem um amor mais profundo, mais reservado para aqueles que guardam a sua palavra. No livro do Evangelho de João, ainda, capítulo 15, versículo de número 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, porque quem não guarda mandamento não permanece nesse amor especial de Jesus. Permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Não tem muita gente que está fora do amor de Deus. Carregam a Bíblia, né? Mãe, eu sou meio desobediente. Mas Deus me entende. Entende não. Eu sei que está errado, eu sei que a Bíblia reprova isso, mas eu estou nessa condição, mas tem que sair. A Bíblia é clara, evidente, maravilhosa, poderosa. Observação. Observação. Quem deixou o primeiro amor caiu da graça, está caído da graça. Como é que é, pastor? Está caído. Quem deixou o primeiro amor saiu debaixo da cobertura de Deus. Quem deixou o primeiro amor está fazendo as coisas por obrigação, não por devoção. Vai ao templo, porque não quer ir para outro lugar. Não é porque ama a Deus, louvado seja Deus,